Olá a todos, bem-vindo à nossa terceira e última aula da unidade 1, a unidade de estudo dos vetores. Nessa aula nós vamos falar dos produtos entre vetores. Tá? Os tópicos dessa aula são vetores no espaço. Bom, até a aula passada nós estávamos trabalhando com os vetores no plano cartesiano, ou seja, no R2, bidimensional. A partir de agora a gente precisa estender o nosso conhecimento para vetores no espaço, tá? No R3. E aí nós vamos ver os três tipos de produto entre vetores, que são eles, produto escalar, produto vetorial e produto misto. Assim vamos ver, além de exemplos, a interpretação geométrica de cada um deles. A interpretação geométrica do produto escalar, feita no ângulo entre dois vetores, a do produto vetorial na área de um paralelogramo e a do produto misto no volume do paralelepípedo. Bom, é importante frisar que esses exemplos que a gente vai apresentar, o ângulo, a área e o volume, são aplicações desses produtos na geometria. Eu estou aplicando na geometria, mas é óbvio que esses produtos são aplicados em inúmeras áreas do conhecimento, na física, na química, na astronomia, em muitas outras. Eu estou dando para vocês exemplos dentro da geometria porque ela é a mais usada nas outras áreas, tá certo? Então, vamos começar com os vetores no espaço. Como eu falei para vocês, até agora a gente trabalhou no plano cartesiano. A partir de agora, a gente vai precisar trabalhar no espaço. Bom, a gente vive num espaço tridimensional. Tudo que a gente, no dia a dia, nós percebemos as coisas em R3, ou seja, com largura, comprimento e altura. Então, a gente vai trabalhar agora com o espaço. Antes a gente trabalhava com o plano cartesiano que tinham dois eixos, eixo X e eixo Y, abscissa e ordenada. Como a gente vai trabalhar no espaço, agora no R3, a gente vai precisar de um novo eixo, o eixo que dá altura, pode-se dizer assim, que agora a gente vai chamar de eixo Z. Então, por exemplo, aqui embaixo, vamos imaginar o chão de uma sala. Aqui embaixo a gente tem o plano com os eixos X e Y, tá? Para a gente obter uma altura, uma profundidade, uma noção de profundidade, a gente adicionou esse eixo aqui, que é o eixo Z. Esse eixo vai ser chamado de cota. Então, a partir de agora, nós temos abscissa, ordenada e cota. Lembrando que, como o plano cartesiano separava todo o plano em 4 partes, chamadas de quadrantes, os 3 eixos do espaço cartesiano vai separar todo o espaço em 8 partes, agora chamadas de octãs. Então é o seguinte, o ponto, os objetos agora têm 3 coordenadas e não só 2, tá? Percebam nessa imagem aí da direita que a gente tem um vetor que vai do ponto O até um ponto A. Temos aí 3 eixos. Esse eixo vermelho é o eixo X. O verde é o eixo Y e o azul é o eixo Z. Então, o ponto A ele tem 3 coordenadas. Lá no espaço, a gente colocava sempre primeiro X, depois Y. Agora, nós vamos fazer primeiro X, depois Y e, por último, a coordenada de Z, a coordenada da cota. Vou mostrar aqui para vocês rapidinho como é que fica no GeoGebra esse espaço cartesiano. Temos aqui o GeoGebra, olha aí. Tá aqui, eixo X, eixo Y e eixo Z. Então, se eu quero identificar um ponto, por exemplo, venho aqui e identifico o ponto de coordenadas 1 para X, 2 para Y e 3 para Z. Vai aparecer esse ponto aqui, ó. Quando você olha de cima, você percebe que é 1 para X e 2 para Y. Quando você muda aqui, quando você olha aqui a questão da altura, você percebe que para Z é igual a 3. Então, esse ponto A tem coordenadas 1 para X, 2 para Y e 3 para Z. Se eu quero identificar um vetor que vai do ponto 0, 0, ponto 0, 0 é esse ponto aqui de encontro dos 3 eixos, tá? Vou colocar aqui do ladinho, identificar o nosso ponto 0, 0, 0, que é a origem. Tá aqui, esse ponto aqui. Se eu quero fazer um vetor que vai de 0, 0, 0 a 1, 2, 3, né? Lembre-se que a gente vai trabalhar com vetores com a origem do vetor na origem do espaço agora.
A gente vem aqui, vetor desse ponto para esse ponto. Vai aparecer exatamente aquele vetor que estava aparecendo lá no slide, tá? Então, a partir de agora, a gente vai trabalhar, lembre-se, com o espaço cartesiano, certo? Bom, tudo que nós falamos de operações entre vetores é exatamente a mesma coisa no espaço. Tudo que servia para o plano serve para o espaço. Quando eu vou somar dois vetores, somo x com x, y com y e z com z. Se eu vou fazer a subtração da mesma forma. Então, tudo que nós falamos até agora para plano serve também para vetores no espaço. Adição, subtração, multiplicação de um número real por um vetor, certo? Tudo que nós falamos para plano cartesiano serve para espaço também. Bom, o primeiro dentre os três produtos de vetores chama-se produto escalar. Atenção, cada um dos produtos vai ser calculado de uma forma diferente. Então, muita atenção como é que a gente vai fazer isso. Bom, aqui eu tenho dois vetores, vetor U e vetor V. Perceba que ele está escrito na sua expressão analítica, tá? Lembra que lá na expressão analítica dos vetores no plano tinha os vetores da base canônica, era I e J, aqui vai ser I, J, K. Então, o vetor U é o vetor x1i, y1j, z1k. E o vetor V é o vetor x2i, y2j, z2k. Pensem nele como sendo o vetor x1, y1, z1, x2, y2, z2, que é a expressão cartesiana de U e V. Então, vamos lá. Chama-se produto escalar de dois vetores e é representado dessa forma aqui. U escalar V. O produto escalar entre dois vetores é um número real. E ele é calculado da seguinte forma. x1 vezes x2 mais y1 vezes y2 mais z1 vezes z2. A soma desses três valores é o produto escalar entre U e V. Vamos ver um exemplo. Se eu tenho que o vetor U é o vetor 3i menos 5j mais 8k. Pense no vetor U como a expressão cartesiana 3 menos 5 e 8. E o vetor V tem coordenadas 4i menos 2j menos k. O vetor V tem expressão cartesiana 4 menos 2 e menos 1. Então, o produto escalar entre U e V é o seguinte. 3 vezes 4 mais menos 5 vezes menos 2 mais 8 vezes menos 1. 3 vezes 4, 12, menos 5 vezes menos 2, 10, e 8 vezes menos 1, menos 8. 12 e 10, 22, menos 8, 14. Então, 14 é o produto escalar entre U e V, certo? Então, toda vez que você vai calcular o produto escalar entre dois vetores, seja ele no plano ou no espaço, você vai fazer x vezes x mais y vezes y mais z vezes z. Certo, pessoal? Bom, a interpretação geométrica do produto escalar, ou seja, uma aplicabilidade do produto escalar, é o ângulo entre dois vetores. Falei na aula passada que ia ensinar agora a calcular o ângulo entre dois vetores. É o seguinte, imagine aqui o vetor U e o vetor V. Θ, essa letra grega aqui chamada θ, vai ser o ângulo entre os vetores U e V. Perceba que esse vetor laranjinha é o vetor U menos V. Porque se eu dissesse que isso aqui é o vetor U, o vetor menos V é o vetor que vem daqui para cá. Então, menos V com U dá esse vetor laranja aqui. Ok. Então, se a gente imaginar esse triângulo aqui, pela lei dos cossenos, se você não lembra da lei dos cossenos, procure um livro de trigonometria do ensino médio, tá? Mas é o seguinte, pela lei dos cossenos, eu tenho o seguinte, o quadrado desse lado é o quadrado desse lado, mais o quadrado desse lado, menos 2 vezes esse lado, vezes o cosseno do ângulo, tá? Eu não vou para os pormenores, mas é o seguinte,
mexendo nesse cálculo da lei dos cossenos, eu vou encontrar o seguinte. Eu vou encontrar que o cosseno de θ, que é o ângulo entre U e V, vai ser o produto escalar entre U e V dividido pelo produto do módulo de U e o módulo de V. Tá? Então, atenção. Quando vocês forem calcular o ângulo entre dois vetores, o que a gente tem é uma expressão para o cosseno desse ângulo. A partir do momento em que você descobrir quem é o cosseno desse ângulo, aí você vai descobrir quem é o ângulo. Tá? Por exemplo, eu tenho que o vetor U é o vetor de coordenadas 1, 1 e 4. O vetor V é o vetor de coordenadas menos 1, 2 e 2. Quem vai ser o cosseno de θ, que é o ângulo entre U e V? Seguinte, eu tenho que o cosseno de θ, como eu acabei de ver no slide anterior, é o produto escalar entre eles, dividido pelo produto dos módulos. Lembre-se que o módulo de um vetor, a mesma coisa é para o espaço do que era para o plano. Então, o módulo de um vetor é a raiz quadrada, quadrado de x mais quadrado de y mais quadrado de z. Então, é o seguinte, o produto escalar entre U e V, dividido pelo módulo de U, que é esse aqui, vezes o módulo de V, que é esse aqui. O produto escalar entre U e V é 1 vezes menos 1, mais 1 vezes 2, 2, mais 4 vezes 2, 8. Isso aqui é 9. Raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais 4 ao quadrado é raiz de 18. E raiz quadrada de menos 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado é raiz de 9. Isso quer dizer que aqui fica menos 1 mais 2, 1, fica 9 dividido por raiz de 18 vezes raiz de 9. Racionalizando o radical, nós temos que o cosseno de θ é raiz de 2 sobre 2. E qual é o ângulo cujo cosseno é raiz de 2 sobre 2, sendo que esse ângulo é menor do que 180 graus? Bom, esse ângulo é um ângulo de 45 graus. Se vocês lembram daquela tabela de trigonometria, esse ângulo é um ângulo de 45 graus. Mas se você diz o seguinte, professora, eu não lembro qual é o ângulo cujo cosseno é raiz de 2 sobre 2. Bom, você pode utilizar uma calculadora científica da seguinte forma. Vamos dizer que você achou que o cosseno de θ é 0,5, tá? Vou aumentar aqui a calculadora para ficar mais fácil. Vamos dizer que você achou que o cosseno de θ é 0,5. Como é que você faz para descobrir θ? Bom, você vai procurar a função inversa do cosseno. Você vai procurar qual é o ângulo cujo cosseno é 0,5. Então, você coloca 0,5 na calculadora científica e você vai apertar nesse botãozinho aqui, cosseno a menos 1. Esse cosseno a menos 1 é a função inversa do cosseno. Então, quando você coloca cosseno a menos 1, vai aparecer 60. Ou seja, o ângulo cujo cosseno é 0,5 é um ângulo de 60 graus. Certo, pessoal? Então, basta fazer isso. Continuando. Bom, se dois vetores formarem um ângulo de 90 graus, o produto escalar entre esses vetores é igual a zero. Bom, é bem simples, na verdade. Se o cosseno desse ângulo é produto escalar sobre produtos dos módulos e esse ângulo é 90, a gente já sabe da trigonometria que o cosseno de 90 graus é zero. Então, isso dividido por isso seria cosseno de 90, que é zero. Se esse número dividido por esse é zero, então esse aqui também tem que ser zero. Então, toda vez que o produto escalar entre dois vetores for igual a zero, é porque o ângulo entre eles é 90 graus. Ou seja, eles são ortogonais ou perpendiculares, certo? Bom, o nosso segundo produto de vetores é o produto vetorial. Atenção, o produto escalar entre dois vetores resultava num número. O produto vetorial entre dois vetores resulta num vetor. A característica é o seguinte: o produto vetorial entre U e V é um novo vetor, nesse caso é o vetor W, que é perpendicular tanto a U quanto a V. Perceba que é como se esses dois estivessem no chão e esse aqui fosse uma altura, tá? Então, se W é o produto vetorial entre U e V, W é perpendicular tanto a U quanto a V.
como é que se calcula o produto vetorial? Atenção! Se eu tenho dois vetores, U é o vetor x1i, y1, j, z1k. E V é o vetor x2i, y2, j e z2k. O produto vetorial entre U e V, e é desse jeito que a gente representa, é um novo vetor. Seguinte, y1z2 menos z1y2i menos x1z2 menos z1x2j mais x1y2 menos y1x2k. Ficou complicado? Sei que ficou. Vamos fazer o seguinte, quem lembra, se não lembra, volta no livro do ensino médio, determinante de uma matriz 3x3. Então, o produto vetorial entre U e J é o determinante da matriz em que a primeira linha são os vetores I e JK, os vetores da base canônica. A segunda linha é as coordenadas de U e a terceira linha são as coordenadas de V. O resultado desse determinante vai ser o produto vetorial entre U e V. Vamos ver um exemplo. Eu tenho que o vetor U é o vetor 3i mais 2j menos 4k, ou seja, o vetor 3, 2 menos 4. E o vetor V é o vetor 2i menos 2j mais k, ou seja, o vetor 2 menos 2 e 1. Quem seria o produto vetorial entre U e V? O produto vetorial entre U e V é o determinante dessa matriz. IJK, 3, 2 e menos 4, que são as coordenadas de U, 2, menos 2 e 1, que são as coordenadas de V. Bom, quem não se lembra, existe uma regrinha simples para calcular determinante de matrizes de ordem 3, que é a regra de Sarri. Sarrus, se escreve Sarrus. Quem não lembra, dá lá uma olhadinha. Bom, mas tem um método bem prático, que é o que a gente usa no dia a dia, que é o seguinte. Essa diagonal aqui é chamada de diagonal principal, e essa diagonal aqui é chamada de diagonal secundária. Então, você faz os produtos da diagonal principal menos os produtos da diagonal secundária. Fica o seguinte, I vezes 2 vezes 1 é 2i, certo? J vezes menos 4, aí você volta para cá, vezes 2 é menos 8j. E K vezes 3 vezes menos 2 é menos 6k. Então, você fez todos os produtos da diagonal principal. Para facilitar, você pode pegar essa linha, essa coluna e essa coluna e colocar elas aqui. E aí você faz assim, assim e assim. Você vai perceber que bem aqui vai aparecer o número 2. Então, vai ficar J menos 4 e 2, que é esse aqui. E aqui vai aparecer o 3 e menos 2. Então, vai ficar K, 3 e menos 2, que é esse com esses dois aqui. Bom, mas é assim. Então, esse aqui é o da diagonal principal, menos diagonal secundária. 2 vezes 2 vezes K, menos 4K. Perceba que o menos está do lado de fora, porque ele é menos isso tudo. Menos 4 vezes menos 2 vezes I, menos 4 vezes menos 2 é 8, vezes I, 8I. 1 vezes J vezes 3 é 3J. Então, é o seguinte, isso aqui, agora a gente vai juntar os semelhantes. 2I menos 8i é menos 6i. Menos 8j menos 3j é menos 11j. E menos 6k menos 4k é menos 10k. Ou seja, o produto vetorial entre U e V é menos 6i, menos 11j, menos 10k. Isso quer dizer que o produto vetorial entre U e V é o vetor menos 6, menos 11 e menos 10. Se você desenhar lá no GeoGebra o vetor U, o vetor V e esse vetor aqui, você vai perceber que esse vetor, menos 6, menos 11, menos 10, ele é perpendicular ao mesmo tempo a U e a V. Porque ele é o resultado do produto vetorial entre U e V. Certo? Ok, como é que a gente vai utilizar a interpretação geométrica do produto vetorial? A interpretação geométrica do produto vetorial é a área do paralelogramo. Então, se você tem aqui os vetores U e V, o que vai acontecer? Se você prolongar aqui o vetor V e o vetor U, você vai encontrar esse paralelogramo aqui, ABCD. A área desse paralelogramo
vai ser exatamente o módulo do produto vetorial entre U e V. Ok? Então, por exemplo, se você quer calcular a área desse paralelogramo aqui, você calcula o produto vetorial entre U e V, aí você vai encontrar um vetor. Então, você calcula um módulo desse produto vetorial. O módulo é a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. O resultado vai ser exatamente a área desse paralelogramo, certo? Então, vamos avançar um pouquinho. Desculpa. Vamos agora para o produto misto, o último entre os produtos de vetores. O produto misto é feito entre 3 vetores e não entre 2. Então, sejam os vetores U, V e W. U é o vetor x1, y1, z1. V é o vetor x2, y2, z2. E W é o vetor x3, y3 e z3. O produto misto entre U, V e W, que é representado desta forma ou desta forma aqui, nos livros vocês vão encontrar mais essa forma aqui. O produto misto entre U, V e W é o determinante da matriz em que a primeira linha é as coordenadas de U, a segunda linha as coordenadas de V e a terceira linha as coordenadas de W. Dá exatamente esse número aqui. Mas lembrando que vocês não precisam decorar esse número, basta vocês aprenderem a calcular o determinante de uma matriz 3×3. Consultem os livros e procurem pela regra de Sarri, ok? Então, percebam que o produto misto entre esses 3 vetores vai ser um número. O produto escalar era um número, o produto vetorial era um vetor e o produto misto novamente é um número, certo, pessoal? Exemplo, dados os vetores U, 3, menos 1 e 1, V, 1, 2 e 2 e W, 2, 0, 3, vamos calcular o produto misto entre U, V e W? Então, bora lá. O produto misto entre U, V e W é o determinante da matriz em que a primeira linha é 3, menos 1 e 1, a segunda linha 1, 2 e 2 e a terceira linha 2, 0 e 3. Pela regra de Sarri, eu tenho 3 vezes 2 vezes 3, 18, menos 1 vezes 2 vezes 2, menos 4, 1 vezes 1 vezes 0, 0, menos 2 vezes 2 vezes 1, 4, 0 vezes 2 vezes 3, 0, e 3 vezes 1 vezes menos 1, menos 3. Vou repetir. Se você não sabe calcular o determinante de uma matriz 3×3, dê uma olhada nos livros, tá, pessoal? Não vão decorar esses valores aí não, porque é uma perda de tempo muito grande, tá? Então, ficou o seguinte, 18 menos 4, 14, 4 menos 3, 1, 14 menos 1, 13. Então, 13 é o produto misto entre U, V e W. Para finalizar, vamos ver a interpretação geométrica do produto misto. O produto vetorial nos ajudava a calcular a área de um paralelogramo. Já o produto misto vai nos auxiliar a calcular o volume de um paralelepípedo, tá? Uma figura tridimensional. Imagine aqui os vetores U, V e W. Quando eu faço um prolongamento desses vetores, eu encontro essa figura geométrica, essa caixa, que é um paralelepípedo, tá, pessoal? Então, é o seguinte, o volume deste paralelepípedo é exatamente o valor do produto misto entre esses 3 vetores, U, V e W. Por exemplo, eu tenho essa caixa aqui, determinada pelos vetores U, V e W, tá? Cada um desses vetores é uma dimensão. O vetor U é o vetor 3, menos 1 e 4, o vetor V, 2, 0 e 1, e o vetor W, menos 2, 1 e 5. Como é que eu calculo o produto misto entre esses 3 vetores? Ou seja, como é que eu calculo o volume desse paralelepípedo? Pelo produto misto entre esses 3 vetores. Então, o volume do paralelepípedo, que eu chamei de V, é igual ao produto misto entre esses 3 vetores. Ou seja, é o determinante da matriz 3, menos 1 e 4, 2, 0 e 1, menos 2, 1 e 5, que são as coordenadas de U, V e W, respectivamente. Novamente, eu tenho 3 vezes 0 vezes 5, 0.
Menos 1 vezes 1 vezes menos 2, 2. 4 vezes 2 vezes 1, 8. 4 vezes 0 vezes menos 2, 0. 1 vezes 1 vezes 3, 3. 5 vezes menos 1 vezes 2, menos 10. 2 mais 8, 10. 3 menos 10, menos 7. Então, aqui fica 10 menos 7, que é 10 mais 7, que é igual a 17. Então, o volume desse paralelepípedo é 17. 17 unidades de volume, ou seja, 17 centímetros cúbicos, 17 metros cúbicos ou qualquer outra unidade de volume, tá? Bom, pessoal, então essa é a terceira aula da unidade 1. Até a próxima aula, que vai ser a primeira aula a respeito da unidade 2, que é o estudo da reta. Bons estudos e lembrando, qualquer dúvida, enviem mensagem lá pelo Ambiente Atlas.